primeira entrevista. Estou com a Antônia Valéria. Seu nome completo? Antônia Valéria Pereira da Silva Andrade. Então fala um pouco da sua formação acadêmica. Eu sou fisioterapeuta, sou especialista em tecnologia da informação e comunicação na educação e graduando do curso de letras. E o que levou você a buscar o diagnóstico de autista, do transtorno do espectro autista? Sempre achei algo diferente em mim, referente a características, comportamento, e fazendo essa especialização que eu citei há pouco, eu me deparei muito com o assunto inclusão e especificamente o termo autismo. Aí, pesquisando, eu acendeu uma lâmpada mesmo na minha cabeça. Poxa, é muito parecido com as características que eu tenho. Vou procurar um profissional de saúde, um médico específico que atenda para que eu possa fechar esse diagnóstico já tardio da fase adulta, aos 32 anos de idade. E você é professora também, né? Isso, sou professora de Ciências e Biologia. Então, enquanto docente, mesmo enquanto professora, que dificuldade você tem enfrentado, tanto em relação à estrutura física, estrutura humana, recursos humanos, para desenvolver sua função? Então, dentro de sala de aula, uma dificuldade tamanha, que acredito que seja para boa parte dos autistas, cada um é único, porque o espectro é muito amplo, é a questão da socialização. Em sala de aula é um recurso, como é um hiperfoco meu, eu gosto muito desse processo de ensino-aprendizagem, da escuta, dessa partilha entre aluno e professor. Quando ele acaba esbarrando na indisciplina, dou aula para adolescentes, né? Então eles falam muito, tem muitos problemas com o comportamento, pelo menos na escola, que é a minha realidade, eu me esbarro aí. Essa questão de desenvolver da escuta, aquela escuta ativa, e esse controle mesmo. Em sala de aula, pós-pandemia, os alunos voltaram extremamente indisciplinados e, aos poucos, tem surtido o efeito essa comunicação, mas é um tanto muito devagar. Tá certo. E no dia a dia, enquanto sociedade mesmo, a sociedade está preparada para lidar com pessoa neurodivergente? Não, porque principalmente a questão da socialização, né? Somos pessoas que temos essa dificuldade, uns muito, outros nem tanto, e outros demais. No meu caso, é a socialização. É o ambiente entre colegas de trabalho, entre outras áreas também, principalmente a área que eu também atuo, que é a própria fisioterapia, essa comunicação, as conversas, as reuniões. Eu ainda me sinto muito isolada numa situação de exclusão mesmo, até das próprias conversas, são sempre monólogos. Por mais que eu converse, percebo que há uma separação entre os ditos normais e os não normais. E agora um pouquinho da sua experiência no Instituto Federal. Você foi aluno da especialização e você disse que recebeu o diagnóstico no Instituto, né? E como que foi essa experiência no Instituto? Teve um acolhimento, já que nosso trabalho é sobre acolhimento? Então, conforme foi se passando o tempo, que eu disse há pouco, a questão da descoberta, da curiosidade relacionada à confirmação do diagnóstico, dentre as minhas atividades normais, elas não mudaram em absolutamente nada. Eu sempre fui uma aluna que foi muito acolhida, né? Até o processo de descoberta da desconfiança relacionado a um professor específico, que era o meu orientador na época, um acolhimento, um respeito, um tempo diferenciado até para entrega de atividades, até para própria apresentação do TCC, uma compreensão dele da parte das características. Por exemplo, eu falo agora com você, mas não consigo olhar tanto nos seus olhos. É uma dificuldade. O tempo pode até permitir que esse contato seja maior, seja tão automático que nem se perceba mais.
isso, essa confiança que ele me passava e outros professores também passaram para mim, me permitiu ser muito, ter aquele entendimento o sentimento de pertencer àquele local. É uma das situações que mais me marcaram, essa compreensão do ser diferente, né? Eu não posso olhar o tempo todo, porque não que eu não queira, eu tenho dificuldades, mas eu te respeito, eu te entendo e te aceito dessa forma. E a questão dos ajustes nos tempos, principalmente a apresentação do TCC, ele foi estendido para mim, foi me ofertado uma possibilidade de apresentação de forma assíncrona para que isso fosse enviado para a banca. Eu tinha feito um pedido que depois acabou virando uma exigência, que eu só apresentaria o TCC se fosse presencial, que eu queria sim, o ambiente era de pandemia, era o auge, então a residência não ia me permitir concentração para expor. E o medo da reprovação também, né? De repente, aquele professor poderia me ouvir, me compreender muito, mas o que tem por trás disso? O que a lei me permite? Será que eu poderia, de repente, ser reprovada e ter uma segunda chance, uma segunda oportunidade? Então, esse cuidado da parte dele de permitir que houvesse um preparo, a previsibilidade. Eu garanto e afirmo que a minha conclusão era para ter acontecido em 2020 e se estendeu do curso até meados, primeiro semestre de 2022. Isso foi fundamental. Para mim, amadureceu a minha escrita e a minha experiência, a minha visão de campus, ela consolidou, no sentido de que eu olho para o IFE, da onde eu saí, e tenho muitas vontades de voltar para aquele ambiente. Perfeito, então. Muito obrigado.